Pai, em nome de Jesus, amém. Muito bem, nosso estudo de hoje está baseado no verso 4 até o verso 11 do capítulo 5. Já estamos quase no finalzinho desta primeira epístola e eu quero te pedir para que leia esta passagem comigo, por gentileza. O verso 4 diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esta é a passagem da Palavra de Deus que está diante de nós e que estaremos aqui examinando, mas antes vamos fazer aqui uma introdução. Paulo ensina no capítulo 4, nos versos 13 ao verso 18, a relação dos cristãos, esses que dormem, ou seja, que estão espiritualmente vivos, mas fisicamente mortos, e o arrebatamento dos vivos, aqueles que estão espiritualmente e fisicamente vivos na presença de Deus, estes que se encontram na terra, na ocasião da segunda vinda de Cristo. A última passagem, a passagem que vimos aqui, a última parte do último estudo do capítulo 4, nós observamos exatamente essa relação desses que já foram em relação a estes que estão vivos na terra. E como no dia de Cristo, os que já foram terão seus corpos ressuscitados, e aqueles que estão na terra vivos no dia de Cristo serão completamente transformados e serão então unidos, ajuntados com aqueles que já se encontram na presença de Deus. No capítulo 5, versos 1 ao verso 11, o foco do apóstolo Paulo agora está nos cristãos vivos em face desse iminente dia do Senhor que se aproxima. Basicamente ensinando que devem aguardá-lo, se preparando. Não é apenas aguardar no sentido de nos acomodar, esperando que o dia chegue, mas aguardar e neste aguardo, nesta espera, nos preparar, nos preparando, cuidando da nossa santificação. O ponto de Paulo é que, em vista dessa profecia sobre a vinda de Cristo, a conduta do cristão deve ser afetada, porque ela exige responsabilidade no tocante à sua santificação, que teologicamente, fé para com Deus e amor para com o próximo estão intimamente entrelaçadas pela esperança no dia do Senhor. Então, a vida cristã, ela não pode simplesmente se acomodar no fato de que Jesus Cristo morreu por nós, tivemos os nossos pecados cancelados, toda a condenação, toda a culpa foi anulada na presença de Deus, e de fato temos sim a segurança da vida eterna. Mas Paulo, na sua teologia, ensina que os crentes, em face desta verdade e desta realidade, não podem se acomodar. Eles devem, por causa desta certeza e dessa convicção, agora praticarem o amor e praticarem a fé no tocante à sua própria santificação. Isso é algo que Paulo está tratando aqui com estes que aguardam a vinda de Jesus ainda nesta vida terrena. Basicamente encontramos nessa passagem, o texto que nós lemos, o verso 4 até o verso 11, 4 contrastes entre os cristãos e os incrédulos, que visam deixar claro aos cristãos como devem lidar com a esperança, enquanto aguardam o Senhor nesta vida terrena. E o primeiro contraste que nós encontramos aqui é luz e trevas. Paulo trata isso de forma bastante clara, especialmente no verso 4, quando ele fala a respeito daqueles que estão nas trevas, em contraste com aqueles que estão na luz, verso 5. Esse é um contraste bastante claro nessa passagem, onde Paulo demonstra que a vinda de Cristo, no que diz respeito ao mundo, será repentina e inesperada como um ladrão na noite, mas não para o cristão,
porque o cristão espera que ele venha. Se o cristão espera que Cristo venha, então, quando Cristo vier, ele não será surpreendido, obviamente. Os cristãos, no entanto, estão nas trevas. Seu entendimento está obscurecido. Amam as trevas, são controlados pelo poder das trevas e também estão caminhando para as trevas eternas. Então, a vida do cristão, a condição do cristão, o destino do cristão é completamente distinto daqueles que estão relacionados com os incrédulos, porque eles não conhecem. E se conhecem apenas a letra, mas não estão convencidos a ponto de entregarem as suas vidas a Cristo e, obedecendo às palavras do Senhor Jesus, andarem em conformidade com esta fé neste mundo, aguardando o seu retorno. O cristão está associado à luz, diferente do incrédulo que está associado com as trevas, porque Deus é luz, e Jesus é apresentado no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, como a luz do mundo, e o cristão, ele foi regenerado pelo Espírito Santo. Daí porque Paulo descreve o cristão no verso 5 como filho da luz, porque pelo Espírito ele foi regenerado, ele foi recriado, ele foi salvo, e ele agora se identifica com Jesus e está reconciliado com o Pai. Então, considerando que outrora este cristão estava andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora a história do cristão é completamente diferente, porque ele depositou a sua fé em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo ele recebeu vida para viver eternamente na presença de Deus. A mudança da sua natureza, condição e destino é descrita em 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 a 6, Colossenses 1, verso 13, quando Paulo diz que fomos transportados do reino das trevas para o reino de luz, o reino do seu Filho, Filho do seu amor, e 1 Pedro 2, 9. Visto que os cristãos pertencem à luz no Senhor, estão ligados ou macumunados com a luz no Senhor, estes devem viver agora em conformidade com a luz do Senhor, se preparando para o glorioso dia do seu resgate final, quando Cristo for revelado dos céus. Então, em comunhão com o Senhor Jesus, em comunhão com o Pai, todo cristão deve andar neste mundo em conformidade com esta comunhão, aguardando o dia do seu resgate final, quando Cristo for revelado nos céus. O segundo contraste que nós encontramos aqui nesta passagem tem relação agora com o conhecimento e a ignorância. Paulo fala aqui nos versos 6 que nós não podemos viver como aqueles que dormem, mas que devemos viver neste mundo aguardando o dia do Senhor como aqueles que estão vigiando, que estão sóbrios, que estão atentos. Veja que há uma relação aqui de conhecimento e também de ignorância. Satanás mantém os incrédulos nas trevas da ignorância quanto aos assuntos de natureza espiritual. Eles não conferem coisas espirituais com coisas espirituais. Pelo contrário, profanam coisas espirituais porque só enxergam aquilo que é natural. Então eles não acreditam em Jesus, não acreditam no seu retorno. Eles subestimam os planos de Deus porque ignoram ou subestimam o testemunho das Escrituras, diferente completamente dos cristãos. Por essa razão, os incrédulos não discernem e não entendem o que está acontecendo no mundo. Para o incrédulo, basta viver nessa vida, desfrutando de todos os prazeres, porque o grande significado da vida é aproveitar todas as oportunidades terrenas para alimentarem os seus prazeres, para alimentarem as suas obstinações e os seus planos pessoais. E eu não quero dizer que muitos desses planos, ou que todos esses planos sejam ilegítimos, porque não são. Mas a esperança do ser humano não pode ser depositada ou limitada apenas às oportunidades de conquistas e de prazeres que este mundo tem para oferecer. As oportunidades de prazeres permanentes, de paz perene, só podem ser experimentadas na eternidade, na presença de Deus. E esta é a grande diferença do incrédulo para o crente. O incrédulo vive a vida com destino apenas de experimentar o máximo da vida terrena e morrer. O cristão, mesmo quando é privado dos prazeres e das conquistas da vida terrena, ele ainda assim, ele desfruta de paz e ele desfruta de satisfação,
porque ele sabe que após a sua morte, ele estará na presença de Deus. E de modo algum as tribulações deste mundo, a morte intimida o cristão verdadeiro. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa esperança se limita apenas às coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. O cristão, ele tem uma esperança, e essa esperança é que o motiva, diferente do incrédulo que não tem esperança em Jesus Cristo. Ele tem esperança em outros deuses, eles têm esperanças em outros conceitos a respeito da eternidade. Eles não são guiados pela luz da palavra de Deus, por isso, ainda com tanto conhecimento, com tanta inteligência, e que de uma forma tão habilidosa consegue alcançar tantas conquistas no mundo, ainda assim permanecem nas trevas, porque a luz é aquela que brilha no caráter de Jesus Cristo e também na sua obra, e é observando esta luz que nós então transpomos as trevas deste mundo e somos guiados pelo Espírito Santo para uma eternidade com Deus. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, versos 3 ao verso 4. Olha como os incrédulos, nas palavras do apóstolo Pedro, tratam a verdade da vida eterna. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Por isso, andando segundo as próprias paixões, dizem: onde está a promessa da vida? Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? É como se os incrédulos estivessem zombando, escarnecendo da convicção e da mensagem da igreja neste mundo, que está dizendo: se arrependam, o dia se aproxima, o reino de Deus está próximo, assim como Jesus iniciou seu ministério nas terras de Zebulon. E o mundo está como que escarnecendo, dizendo: onde está o seu Cristo? Ele não disse que viria? Há quantos anos já se passaram, milênios já se passaram e Cristo já não veio? Vocês estão confessando, professando e sendo guiados por uma fé vazia, por uma palavra sem significado, e assim eles escarnecem desta verdade de que o Senhor Jesus está para voltar. Mas o cristão que se apega à palavra e confia no seu testemunho não é ignorante ou está distraído aos sinais do mundo e se prepara para o retorno de Jesus Cristo. A pandemia na qual estamos atravessando, para nós cristãos, sem dúvida alguma, é um dos sinais que apontam para o fim. Toda esta peste que está atormentando o mundo inteiro aponta para o fato de que a ira de Deus, no seu caráter mais pleno, está chegando, está se aproximando. Enquanto para nós esse dia será um dia de salvação eterna, de redenção final, para os incrédulos será um dia terrível, porque conhecerão, hão de conhecer a ira de Deus no seu caráter mais absoluto. Então, esta peste que estamos enfrentando nos nossos dias e que está afetando o mundo inteiro, para nós cristãos, é mais um sinal que nos encoraja a santificar a nossa vida e nos preparar para o dia que está se aproximando. O terceiro contraste que encontramos nessa passagem tem a ver com expectativa e também surpresa. O apóstolo Paulo diz no verso 4 que, diferente daqueles que andam nas trevas, os cristãos, eles não serão apanhados de surpresa nesse dia. Há uma expectativa e há também uma experiência de surpresa para aqueles que não aguardam pelo Senhor Jesus. Os incrédulos vivem em meio a uma falsa segurança, como nós vemos no capítulo 5, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá, está falando para estes que se encontram nas trevas, repentina destruição, porque eles andam mirando, eles andam na direção de uma paz e de uma segurança que são passageiras, que são falsas, que são insustentáveis no dia do Senhor Jesus. Como as pessoas antes do dilúvio, no capítulo 6 de Gênesis, ou os cidadãos de Sodoma e Gomorra, entre os capítulos 18 e o capítulo 19 de Gênesis. Paulo faz duas comparações à vinda de Cristo aqui. Primeiro, a mulher que está para dar à luz. Paulo fala isso especialmente no verso 3 do capítulo 5. A mulher que está para dar à luz, embora não se saiba o momento exato do parto, à medida que o parto se aproxima, as dores se intensificam. Por isso, repito, essa peste que estamos atravessando
dentre tantas outras tribulações, elas apontam para o parto, ou seja, aponta para a consumação final, aponta para a finalidade de todas essas tribulações, que é o dia do Senhor Jesus. A outra comparação que Paulo faz, aqui no verso 4 do capítulo 5, é desta repentina visita do ladrão, que surpreende aqueles que subestimam a sua chegada. Assim, será a segunda vinda de Cristo ao mundo, mas não para o cristão, porque estará esperando. O quarto e último contraste que nós encontramos aqui nessa passagem tem a ver com a sobriedade e também a embriaguez. É isso que nós lemos aqui no verso 7 do capítulo 5. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo já tinha falado no verso anterior, no verso 6, sobre a necessidade dos crentes serem sóbrios. Então é um outro contraste que temos aqui, entre a sobriedade e também a embriaguez. Os cristãos que esperam a vinda de Cristo estão acordados, vigilantes, atentos. Não estão distraídos pelos prazeres terrenos, os prazeres deste mundo, a ponto de perderem a sobriedade em relação aos prazeres que estão reservados para eles na eternidade. Essa passagem especialmente trata este assunto. Primeiro, o cristão não será surpreendido com a volta do Senhor Jesus, é o que veremos aqui nos versos 4 ao verso 5. O cristão deve estar em constante vigilância, verso 6 e verso 7. Em terceiro lugar, o cristão deve estar sóbrio em sua salvação, versos 8 ao verso 9. E por fim, o cristão deve consolar e edificar uns aos outros. Todas estas exortações e orientações paulinas estão relacionadas com esta convicção que Jesus está voltando. Então, todas estas orientações, elas têm uma natureza de aplicação à nossa vida. Se aguardamos a vinda de Cristo, então deveremos estar esperando pela sua vinda sem medo, porque quando Ele vier, nós não seremos surpreendidos, pelo contrário, seremos encontrados com grande alegria, e devemos ser constantes na vigilância, sóbrios em relação à nossa salvação e também confortar os nossos irmãos. Vamos ver cada um desses pontos, primeiro nos versos 4, verso 5, quando Paulo aqui basicamente nos ensina que o cristão não será surpreendido com a volta do Senhor. O cristão não deve temer esse dia, o ímpio sim, o ímpio deve temer esse dia. Ele deve estar assustado, né? Ele deve ter muito medo da morte, ele deve ter muito medo das tribulações deste mundo, enquanto para os cristãos verdadeiros, não há motivo para temer, não há motivo para medo, não há motivo para insegurança. Por quê? Porque nós aguardamos exatamente esta vinda do Senhor Jesus. Ele não vem para nos vingar, Ele vem para nos resgatar, Ele vem para nos conceder a experiência plena de vivermos na presença de Deus, com todas as graças que esta presença tem para nos oferecer. Aos pés dele, como lemos lá em Apocalipse capítulo 21, aos pés dele, na presença dele, desfrutando de todas as graças que ele tem para nós. O texto diz assim no verso 4 ao verso 5: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Mas vocês não estão em trevas para que esse dia apanhe vocês de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós não somos nem da noite e nem das trevas. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Esta é a nossa identidade, esta é a nossa condição. E é por isso que nós, por esta obra soberana de Deus na nossa vida, podemos afirmar a nossa confiança no dia do Senhor Jesus. No verso anterior, Paulo se referiu àqueles que não creem em Cristo e, portanto, não esperam por sua vinda. Eles não esperam pela sua vinda. Estes serão surpreendidos com repentina destruição e de nenhum modo escaparão, como diz o verso 3 aqui do capítulo 5. Agora a sua atenção se volta para os cristãos. Por isso Paulo começa dizendo: mas vós, irmãos, ou seja, diferente desses
que para os quais vem repentina destruição e de modo nenhum eles escaparão, em momento em que eles estarão andando dizendo paz e segurança, diferente desses, vocês, meus amados irmãos, agora Paulo está voltando a sua atenção para a igreja, afirmando enfaticamente que estes cristãos não estão em trevas quanto ao dia da vinda de Cristo. E uma das razões é porque eles tinham sido ensinados sobre isso, conforme lemos no verso 1 e no verso 2 do capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos ensine, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, primeira razão é porque eles já tinham sido ensinados. Ou seja, eles não são ignorantes, eles não estão nas trevas, de maneira alguma. Além disso, Paulo afirmou que eles não estão também integrados, os cristãos não estão integrados no mesmo grupo dos incrédulos, considerando que o verbo estais aqui, na língua grega, se refere tanto ao ser como também ao estar, e isso é bastante relevante na perspectiva teológica desta passagem. Nos primeiros capítulos de Gênesis encontramos referências à luz e às trevas, que logo nos versos seguintes, versos 3 ao verso 5, vemos que Deus deu o nome às trevas de noite e o nome da luz deu o nome de dia. No Antigo Testamento, as trevas e as noites estão simbolicamente relacionados ao que está oculto, conforme lemos em Jó, capítulo 12, verso 22, e também capítulo 29, verso 3. No Antigo Testamento, também luz e trevas estão relacionados simbolicamente com a ignorância, com o mal, ao pecado e também ao julgamento. E de modo contrário, a luz está relacionada à revelação, à sabedoria e também à salvação. Isso significa dizer que a esfera de vida dos cristãos não está nas trevas, mas na luz do Senhor Jesus, no reino do seu Filho. Eles não são como os incrédulos, que não creem e não esperam por Cristo, mas também que não andam como eles. Por isso, não serão surpreendidos com a volta do Senhor, porque eles estão na luz. Eles não são ignorantes e a sua condição é completamente diferente. Em segundo lugar, entre os versos 6 ao verso 7, o apóstolo Paulo basicamente vai ensinar que o cristão deve estar em constante vigilância. Olha o que diz o texto. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. A exortação de Paulo foi no sentido de que os cristãos se comportassem de acordo com a sua condição. Tanto que ele vai dizer, um pouco mais adiante, que eles são filhos da luz e filhos do dia, e que, portanto, deveriam se preparar para o dia do Senhor. Eles não devem ser indiferentes à verdade e realidade da volta do Senhor. É tão triste quando percebemos alguns distraídos a respeito da vinda de Cristo, crentes que creem em Cristo, mas que ainda não conhecem nada a respeito da vinda do Senhor. Este é um grande risco de viverem distraídos quanto à sua esperança. Estão atentos à obra que o Senhor Jesus fez no seu lugar, substituindo-os no lugar, na presença de Deus, e conferindo a eles a justificação dos seus pecados, mas ao mesmo tempo corre-se o grande risco de, não conhecendo a vinda do Senhor e tudo o que esta vinda envolve, viverem de uma maneira completamente ignorante, desconhecendo esse dia que se aproxima. O verbo dormir aqui, na língua grega, é o mesmo usado no verso 10, onde ele diz que morreu para nós, para que, quer vivamos, quer durmamos. A palavra que Paulo usa aqui é o mesmo que ele usa no verso 6, para dormir. Contudo, em cada caso, o significado aqui é distinto. Enquanto no verso 10 significa morte física, como ele diz que Jesus morreu por nós para que quer vivamos, quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, ele está falando daqueles que estarão vivos na terra quando Cristo vier, ou aqueles que morrerem, que partirem antes da sua vinda. E para se referir a essa morte física, ele fala, quer
durmamos. Ele diz, vivamos em união com Ele. Então, o que Paulo está dizendo é que aqueles que estiverem aqui na terra, quando Cristo vier, bem como aqueles que morrerem antes da vinda do Senhor Jesus, todos estarão unidos com Ele. Então, no verso 10, o apóstolo Paulo está usando esta palavra para se referir à morte física, enquanto aqui, nesta passagem, no verso 6, a mesma palavra significa uma indiferença ou uma insensibilidade espiritual. É totalmente possível que muitos cristãos vivam como se estivessem dormindo em relação ao dia da vinda de Cristo. O sono se refere aqui ao sono espiritual. No verso 7, Paulo faz duas ilustrações, o verso que está aí na nossa passagem. Primeiro, o sono da noite. Ele diz, ora, os que dormem, dormem de noite. Este é o sono da noite. Quando uma pessoa está dormindo, não está atenta nem envolvida com o que está acontecendo ao seu redor. É possível que aconteça muitas coisas em torno de nós enquanto nós estamos dormindo. Televisão ligada, crianças correndo dentro de casa, né? Quando nós estamos cansados e pegamos no sono, nós não percebemos nada que está acontecendo em torno de nós, porque nós também não estamos dando atenção a nada a nenhuma coisa dessas circunstâncias. Completamente nada. Então, quando uma pessoa está dormindo, não está atenta nem envolvida com o que está acontecendo ao seu redor. Assim, quando um crente está espiritualmente dormindo, não está em alerta nem envolvido nas coisas de Deus. Eles vivem uma indiferença, uma apatia, numa letargia, numa tristeza muito grande da sua fé. São crentes, têm a segurança da vida eterna, mas vivem a vida de uma maneira completamente indiferente, completamente apática, infrutífera. Estão como que dormindo, não estão atentos à vinda do Senhor Jesus e nem aos sinais neste mundo que apontam exatamente para esse dia. Por isso, eles vivem de uma maneira até um pouco semelhante àqueles que estão nas trevas, completamente apáticos em relação a esse dia. Sua mente não discerne os sinais do fim e sua conduta demonstra despreocupação com este fim. Infelizmente, muitos crentes vivem assim, completamente indiferentes em relação à sua vida cristã. Não se importam em participarem dos cultos públicos da sua igreja, não têm hábito, não têm disciplina de leitura da Bíblia, nem das orações, despreza a comunhão com os santos, nem sequer dá valor ao momento de ceia, quando o povo de Deus se reúne para comungar desses elementos, meditando na morte do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que vivem na sociedade sem qualquer distinção moral, porque vivem como se estivessem dormindo, não estão atentos à sua vida e à sua fé para com Deus. A segunda ilustração que Paulo traz aqui no verso 7 tem a ver com a embriaguez da noite. Ele diz assim, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Geralmente, essas pessoas aguardam a noite chegar para se embriagarem, porque é o horário que não tem responsabilidades e exploram prazeres indisciplinados. Então, eles bebem mesmo para desfrutarem de promiscuidades, também de violências, para terem coragem de fazerem aquilo que sóbrios eles jamais vão fazer, em busca de prazeres indisciplinados. Essas pessoas sabem que a embriaguez impede a sobriedade necessária para as responsabilidades do dia. Eles trabalham o dia inteiro e eles não vão para o trabalho embriagados, porque sabem que se chegarem embriagados no trabalho, eles serão demitidos. Eles sabem que durante o dia a embriaguez traz para eles muitos prejuízos. Então eles buscam se embriagar à noite para se verem livres de qualquer dever e restrição. Os que se embriagam para se livrarem de qualquer senso de responsabilidade. Eles perdem completamente, assim, a sobriedade. Contra este comportamento, Paulo exorta os cristãos para que sejam sóbrios nesses dias de trevas, os quais antecedem o dia do Senhor Jesus. E a sobriedade aqui tem a ver com, primeiro, a percepção dos nossos deveres, como ele mesmo já tratou aqui na epístola, por exemplo, no capítulo 4, versos 1 até o verso 8, que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nos abstenhemos da prostituição,
a sobriedade exige de todo cristão responsabilidade. É importante que, primeiro, percebamos a nossa responsabilidade. Em segundo lugar, que nós atendamos às responsabilidades, aos deveres cristãos para com o dia do Senhor, para com o Senhor e para o dia da sua vinda. Essa conduta de dormir ou embriagar dos incrédulos que não têm esperança, descritos nos versos anteriores, não é compatível com os cristãos instruídos biblicamente acerca da esperança que lhes está prometida. Se nós cremos em Jesus e aguardamos a sua vinda, nós não podemos ser negligentes em relação à nossa vida cristã, não podemos receber a graça de Deus em vão, tratando com indiferença os deveres cristãos. A necessidade de buscarmos a intimidade com Deus, abstermos do pecado, vivermos em santidade, fortalecermos a nossa fé e o nosso amor para com os nossos irmãos. E nesse sentido, estarmos juntos como igreja, congregados no culto público, ouvindo a palavra de Deus, participando dos sacramentos, nos fortalecendo, confortando, consolando, admoestando, instruindo uns aos outros. O cristão, ele não pode ser negligente para com a sua fé. Ele tem que, observando o dia do Senhor que se aproxima, se preparar, vivendo de uma maneira sóbria e responsável às instruções que ele mesmo tem recebido à medida que ouve a palavra do Senhor. Eles devem estar vigilantes e aguardando sobriamente a volta do Senhor Jesus. Confiramos o que dizem as seguintes passagens, e eu reservei aqui 4 passagens para nós meditarmos sobre este assunto. Primeiro, Mateus capítulo 24, verso 42, onde lemos o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então, porque nós desconhecemos o dia da vinda do Senhor, temos que ficar alerta, temos que estar atentos. Nós não podemos nos distrair em momento algum. Temos que olhar para este mundo com discernimento espiritual. A segunda passagem está em Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, mas não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões, às suas concupiscências. Segunda passagem, 1 Pedro capítulo 5, versos 8 ao verso 9, onde o apóstolo Pedro diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O apóstolo Pedro está aqui advertindo, assim como o apóstolo Paulo e também Jesus, que sejamos sóbrios e vigilantes. E a razão que o apóstolo Pedro dá aqui é por causa justamente das tentações do diabo, das ciladas, das suas artimanhas, das suas sutilezas, que vêm através de amizades, através de falsas doutrinas, através de oportunidades deste mundo, que visam, sobretudo, nos desviar deste foco no dia de Cristo, a fim de colocarmos a nossa esperança neste mundo, e sermos depois surpreendidos na vinda do Senhor Jesus, não confirmados em santidade. Então o apóstolo Pedro está advertindo a igreja contra um adversário espiritual que está atuando neste mundo e através das experiências deste mundo. E os crentes, eles devem, como diz o apóstolo Pedro, resistir firme na fé, mesmo que a resistência de fé em face das tentações do diabo que visam nos desviar do caminho da santidade, produza para nós sofrimentos, mesmo que se produza sofrimentos. Bem, irmãos, aqui, terceira parte do nosso texto, versos 8 ao verso 10, o apóstolo Paulo basicamente ensina que o crente deve estar, portanto, sóbrio em sua salvação. Olha o que diz a passagem:
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Para manter a atitude sóbria que acabamos de compreender, Paulo usou a metáfora de um soldado, uma das suas ilustrações favoritas. Nós lemos isso em Romanos, em Efésios, em 1 Timóteo e em 2 Timóteo. Paulo fazendo referência a este revestimento, desta armadura, e também mostrando o contexto de um cristão em zona de combate. Ele explicou a sobriedade no sentido dos cristãos se revestirem de uma roupagem adequada para o combate. Todo cristão está em guerra, exceto aquele que está dormindo. Mas todo cristão que está acordado, vigilante, atento, este cristão, ele está em combate. Ele está em combate com a sua natureza pecaminosa. Ele está em combate com as tentações externas que o provocam a dar mau testemunho de Cristo, a difamar e a profanar o nome do Senhor. Ele está em combate contra essas tentações, destas sutilezas do mundo que tentam seduzi-lo a abandonar a fé, em busca de conquistas terrenas e materiais que vão passar no dia de Cristo. Ele está numa luta constante com a sensualidade, que é também uma tentação externa, que tenta afastá-lo da comunhão com o Senhor de muitas e muitas maneiras. O crente, o cristão, atento à vinda de Cristo, também está em luta, está em combate contra as forças espirituais do mal. Existem demônios no mundo que estão organicamente preparados para militar contra a igreja e a sua missão no mundo de proclamar a verdade. Existem hostes demoníacas que estão armadas e que o tempo todo está tensionando contra a igreja, tanto externamente na sociedade, como internamente, através de falsos irmãos, pessoas que no meio do povo de Deus proclamam o nome de Cristo, mas que não faz parte do corpo de Cristo. Pessoas de dentro da igreja, assim como lemos em quase praticamente todos os documentos do Novo Testamento, os autores estão lutando com a igreja para que resistam os falsos mestres, que com as suas doutrinas falsas estão corrompendo a boa consciência, dividindo os irmãos e enfraquecendo a fé de muitos. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores, que atuam não apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja, especialmente no ambiente da internet, onde, sem critério, hoje se ouve tudo e se acredita em tudo. E mais, pessoas estão se afastando do evangelho, do cristianismo puro e simples. Existem lutas constantes, intensas, que o crente está tendo que lidar. São hostilizados, são escarnecidos, são difamados, são perseguidos em muitos contextos do mundo até a morte, são privados de muitos direitos, são discriminados. Se permite que as pessoas ocupem bares para se embriagarem, mas não se permite que elas ocupem os bancos das igrejas para buscarem a Deus em espírito e em verdade, orando por essa nação e mantendo comunhão uns com os outros. Este é um mundo no qual nós estamos vivendo de grandes perseguições, escancaradas, patentes, claras, mas também sutis, sorrateiras, discretas. E todo crente que está atento a esses dias é um crente que está inquieto, é um crente que está militando, é um crente que está tendo que reafirmar a sua fé e lutar contra essas tentações da sua carne, do mundo e também do diabo. Portanto, as armas que o crente deve usar são armas cuja natureza é espiritual. A primeira arma que Paulo cita aqui é a couraça da fé e do amor.
Esta armadura cobria o soldado do pescoço até a cintura e protegia a maior parte dos seus órgãos vitais. Isso é o que a fé e o amor dos cristãos devem fazer. A fé e o amor dos cristãos devem fazer. A fé protege interiormente e o amor exteriormente, guardando uns aos outros. Essas duas graças são inseparáveis. Se cremos em Deus, também devemos amar os nossos irmãos, como o apóstolo João diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 23, que ele diz exatamente o seguinte: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Se cremos em Jesus e se mantemos comunhão com Ele, então, invariavelmente, inseparavelmente, estes que verdadeiramente estão na comunhão com o Senhor, eles investem na comunhão uns com os outros. Mas quando a nossa comunhão com o Senhor está enfraquecida, nós perdemos naturalmente o interesse pelos nossos irmãos. Perdemos o interesse de congregarmos, perdemos o interesse de estarmos juntos. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos congregar, queremos estar juntos com os nossos irmãos. Por isso Paulo não faz separação de fé e de amor e ilustra essas virtudes como uma couraça que protege os órgãos vitais de um cristão. A fé para com Deus, que protege o crente internamente, e o amor, que é a aplicação dessa fé nas nossas relações com os nossos irmãos. A segunda armadura que Paulo cita é do capacete da esperança. O capacete para o soldado era o instrumento que protegia a sua cabeça, de vital importância, assim como uma couraça da fé e também do amor. Assim como, metaforicamente, protegemos os nossos pensamentos de ataques das falsas doutrinas e das sutilezas do tentador, que Paulo demonstra preocupação no capítulo 3, verso 5, quando ele envia Timóteo. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo tinha consciência da presença de Satanás armado contra a igreja, atacando os pastores, atacando a sua liderança, atacando os membros da igreja, através dos judeus e dos gentios naqueles dias, para desarticular a igreja. Paulo tinha consciência de que a igreja, ela deveria também proteger os seus pensamentos contra esses ataques filosóficos que estão circundando a igreja e tensionando contra a sua fé em Jesus Cristo, tensionando contra as suas convicções na salvação do Senhor Jesus Cristo. Essas atitudes, fé, amor e esperança, sem dúvida alguma, meus amados irmãos, preparam os cristãos e os confirmam em santidade na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Fé, amor e esperança são virtudes que nós devemos cultivar constantemente, incansavelmente, nós que verdadeiramente aguardamos pela vinda do Senhor Jesus. Paulo simplesmente enfatizou que a vitória contra os medos, em meio àquelas provações que os crentes estavam atravessando, as quais envolveram perseguições religiosas, martírios, dúvidas e também desconfortos, está no poder destas virtudes, e não em especulações baseadas em datas e horários quanto à vinda do Senhor, quando os sofrimentos serão cessados. Nós não temos vitória contra essas tribulações, fazendo uso de mandigas. Nós não temos vitória contra o diabo, nós não temos vitória contra as tentações da nossa carne e contra as tentações deste mundo, com objetos ungidos, com promessas baseadas numa doutrina das obras,
que se Deus fizer algo por mim, eu pagarei pelas obras que Ele fizer por mim com obras humanas, como se as nossas obras fossem suficientes, como se as nossas obras fossem capazes de atender à reta justiça de Deus. Que grande erro muitos estão percorrendo nesses dias. A nossa segurança contra os medos, a nossa segurança contra o tentador, a nossa segurança contra as perseguições, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, a nossa segurança está em Jesus Cristo, e por essa fé em Jesus Cristo, o nosso Redentor, em aplicar essa fé no amor para com os nossos irmãos, cuidando uns dos outros, porque nós precisamos uns dos outros, assim como um soldado necessita e carece, e se sente seguro quando ele está no meio de um batalhão, frente aos seus inimigos. Ao lembrá-los que Deus os destinou para a salvação, assim como Paulo diz aqui, porque Deus não, no verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ao lembrar que Deus os destinou para a salvação e não para a ira divina, afirmou novamente a garantia da nossa salvação. A nossa salvação está na fé em Jesus Cristo. A salvação, ela é obra da graça de fé, da graça de Deus, e recebida mediante a fé. Não é por obras, não é por pagamento de promessas, não é por sacrilégios, por sacrifícios, não é por campanhas, não é por disciplinas religiosas, mas é pela fé em Jesus Cristo. E nós obtivemos da parte de Deus tamanha graça, e estamos seguros, estamos protegidos. Deus já nos deu garantia. Eu e você precisamos nos agarrar firmemente a essa certeza. Nós só assustamos, nos amedrontamos, se por alguma razão começarmos a pensar que a nossa segurança está naquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer. Mas não, meus amados irmãos, esta doutrina ela não é bíblica. A nossa segurança está em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, e não naquilo que eu fiz, ou posso fazer, ou deixar de fazer. A nossa segurança está em Cristo, e precisamos olhar para Ele, manter os nossos olhos fitos nele, enquanto percorremos essa jornada neste deserto, enquanto atravessamos esses dias de trevas. A nossa luz é o Senhor Jesus Cristo, é Ele quem nos leva adiante, Ele é o nosso pastor, é Ele quem nos guia. Paulo direcionou a atenção deles para o fato de que a sua esperança está em e por meio de Jesus, que morreu por eles e que morreu por nós. Preste bem atenção no que Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele não só deu a sua vida para a salvação, Jesus não apenas morreu por nós, como também estará conosco e para sempre. Jesus morreu para que eu e você recebamos a vida, e a vida em abundância. Então a morte de Jesus nos deu uma garantia: quer vigiemos, quer durmamos, nós estaremos unidos com Ele. Se hoje nós morrermos, hoje estaremos com o Senhor no paraíso. Você crê nisso? Eu creio nisso. Você pode afirmar isso para você com convicção e transformar essa convicção em atos de amor e de afeto e de zelo para com seus irmãos. A última parte do nosso texto está no verso 11, onde Paulo descreve ou exorta os crentes a consolarem e edificarem uns aos outros. O texto diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Por 8 vezes, Paulo usou o verbo grego parakaleo. Essa palavra grega ela é muito interessante, ela é formada por 2 outras palavras. Uma preposição, para, que significa colocar ao lado, e kaleo, que é o verbo chamar.
A ideia é de alguém que está sendo convocado, alguém que está sendo chamado para confortar. A ideia, né, de uma maneira ilustrativa, é alguém que está desconsolado, chorando num banco, e você então vê aquela pessoa chorando e dizendo assim para você: vem aqui, me dê um abraço, e você vai então e abraça aquela pessoa que está desconsolada. Esta é a ideia que parakaleo, na língua grega, transmite, e que Paulo usa 8 vezes aqui na sua epístola, nesses textos aí. Essa palavra pode ser traduzida como consolar, exortar, encorajar, confortar e também convocar. Fica evidente, por todas essas referências nessas epístolas, exceto no capítulo 1, que ele não usa esse verbo, fica evidente o tom encorajador, pastoral do apóstolo Paulo, considerando ainda o contexto de tribulações no qual se encontravam aqueles crentes. Paulo está, então, através dessa epístola, dando esse tom encorajador, motivador, fortalecedor para todos aqueles cristãos. Em seguida, exigiu que continuassem edificando uns aos outros. Ele disse: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos também uns aos outros, ou seja, reciprocamente. Ele usou este verbo, oikodomel, que é uma palavra grega que significa construir, uma única vez em toda a sua epístola. É a única palavra, a única ocorrência que nós encontramos aqui. Ao que nos leva a entender que Paulo escolheu cuidadosamente a palavra, cujo significado se relaciona à obra de construção de uma casa. Então, Paulo poderia ter usado várias outras palavras, mas ele pensou bem sobre qual palavra usar aqui, porque ele tinha uma intenção de transmitir com muita ênfase o significado que essa palavra representa. Nesse sentido, cada um deveria ajudar o outro a se posicionar firmemente na perspectiva de uma comunidade fundamentada na doutrina apostólica, servindo de proteção uns aos outros no ensino de Cristo. Você já deve ter observado como um pedreiro constrói uma casa. Ele primeiro estabelece o fundamento e depois ele vai acomodando tijolo por tijolo, colocando cada pedra em seu devido lugar. E aqui a ideia que Pedro está transmitindo para a igreja é que eles deveriam assim se organizar, não se dispersar, não se desunirem, mas deveriam se organizar, edificar uns aos outros em conformidade com a doutrina apostólica. Então, aqueles que estavam desgarrados deveriam ser buscados, aqueles que estavam desanimados deveriam ser animados, aqueles que estavam entusiasmados deveriam ser colocados para trabalhos estratégicos. Ou seja, a igreja deveria acomodar uns aos outros, edificar uns aos outros, e assim a igreja se fortalecer. Todos nós sabemos que um muro, quando colocados os tijolos em posições não simétricas, não organizadas, o muro, ele facilmente pode ser derrubado. Mas ninguém pode derrubar uma parede quando organizada adequadamente. A ideia de edificação aqui é que a igreja deve se fortalecer na doutrina apostólica, de maneira que não é possível encontrar nenhuma brecha. E aqueles crentes mais fracos são fortalecidos por aqueles que são mais espirituais. E assim a igreja, reciprocamente, demonstrando cuidado, focalizado um no outro, e este, portanto, foi o cerne da preocupação do apóstolo Paulo. Ele reconheceu que já estavam praticando tal lealdade. Ele disse: como também estáis fazendo. Eles já estavam praticando essa lealdade de um para com o outro. Eles não estavam ignorando, crescendo, mas ignorando o irmão, deixando de orar, deixando de visitar, deixando de ensinar, deixando de consolar, deixando de exortar. Não, eles já estavam tendo esse cuidado leal de uns para com os outros, mas talvez a névoa de suas preocupações estivessem ameaçando a sua unidade na palavra, e por isso viu a necessidade desta exortação. Todo cristão verdadeiro está indo para o céu. Até que Cristo nos chame para casa, temos muito trabalho neste mundo a fazer, e grande parte deste trabalho está relacionado com um consolo e a edificação de uns para com os outros. No próximo estudo, nós estaremos expondo aqui os versos 12 ao verso 22 do capítulo 5, analisaremos o quanto Paulo entrou em mais detalhes sobre o que esta orientação comunitária requer. Que estejamos sempre preparados
para consolar os nossos irmãos na mesma fé em Jesus Cristo e para edificá-los na palavra de Deus, que é a firme direção deste mundo que se encontra nas trevas. Que esta palavra te encoraje, meu amado irmão, a fortalecer a sua fé nessa esperança da vinda do Senhor Jesus. E que também, por causa dessa fé, você seja um crente mais comprometido com Ele, vivendo mais em santidade, abandonando os seus pecados, corrigindo as suas relações, vigiando os sinais destes tempos, andando como a luz do dia, sendo honesto em todo e qualquer procedimento. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, seja mais dedicado e comprometido com a sua igreja, para com seus irmãos. Não negligencie os cultos públicos, não negligencie os sacramentos, não abandone a comunhão com os santos. Paulo está dizendo para a igreja que eles deveriam consolar e também edificar, mas como eles poderiam praticar essas virtudes, esses deveres, se não na relação recíproca de uns para com os outros, porque igreja é comunidade. Nada desse negócio de ficar em casa acomodado, acompanhando os cultos pela internet, se você não tem nenhum impedimento de saúde. Se você não tem nenhum impedimento de saúde, deixe a sua casa, assuma o compromisso, se integre à sua igreja, participe com a sua liderança dos propósitos deste mundo de proclamar a verdade de Cristo Jesus, e enquanto o Senhor Jesus não vem, que você seja um instrumento para fortalecer e para cuidar dos seus irmãos. Estes são os deveres que o apóstolo Paulo exortou para aquela igreja, mas que pelo Espírito de Deus ecoa a cada um de nós. E eu quero terminar dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua santa palavra que nos alcança nesta noite, exortando as nossas vidas a andarmos como filhos na luz, não como aqueles que se encontram nas trevas, porque temos a instrução, estamos inteirados quanto às verdades relacionadas ao teu Filho e ao seu retorno. Que o Senhor nos fortaleça, nos corrija as deficiências da fé e nos ajude a ser crentes mais comprometidos com a tua palavra neste mundo e mais comprometidos também com o teu povo, que é a tua igreja. Nós oramos por isso e pedimos que sejamos guardados pelas tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém.